E sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma aula do nosso grupo de estudos. Eu vou esperar aqui alguns minutinhos para que os bombásticos, os alunos que estão participando, consigam acessar esse momento. Sejam muito bem-vindos. Estamos indo hoje para a aula 9 do nosso grupo de estudos, o capítulo 9 do nosso grupo de estudos. E hoje o ambiente tá diferente, né, gente? Vocês já perceberam que o estúdio aqui tá diferente? Hoje é meu aniversário, gente, e eu decidi voltar com o nosso grupo de estudos mesmo assim. Então eu tô aqui numa pousada Charme em São Miguel dos Milagres, aqui em Alagoas. Que delícia, descansando no dia do meu aniversário. Mas teremos sim aula sobre apego na prática clínica. Então sejam muito bem-vindos. Eu sei que o pessoal aí tá entrando, o pessoal do grupo, acabei de avisar. Queria fazer a aula aqui no Instagram. Já vi algumas pessoas queridas aqui entrando. Maria Cícera, Robson Carneiro, Karen, minha amiga bombástica, Thaís, Aline Santos, Camila, Geise, Ledimara, Cris Corrêa falou, parabéns, querida, obrigada, Cris. Bia, a Thaís Rose colocou, Deus abençoe grandemente você, obrigada, Thaís. Fabiana, irmã Evelton colocou, feliz aniversário, obrigada, coisa boa ter vocês aqui. Vamos lá, gente. E aí, vocês estudaram durante esse período, né? Nós passamos 15 dias de férias, descansando. Estávamos ali nos Estados Unidos. Nesse período de 15 dias, a gente visitou 7 estados nos Estados Unidos. Então, a gente foi para Georgia, a gente foi para Carolina do Sul, Carolina do Norte, a gente foi para Kentucky. A gente andou um bocado. Não vou nem lembrar o nome dos 7 estados. Depois retornamos para Orlando, né? Passamos alguns dias, inclusive, lá na praia de Panama City Beach. Uma praia belíssima. Chegamos de viagem... Acho que foi na sexta-feira, tá? Não, no sábado à tarde chegamos de viagem. Né? E aí domingo já foi Dia das Mães, aquela correria. Dia das Mães e aniversário da Zoe no domingo, dia 11. E hoje, meu aniversário. Olha isso, gente, que agenda. Então, eu disse, não, Léo, eu quero descansar hoje, assim, fazer uma programaçãozinha de casal. Então, bora pra Milagres, aqui em Alagoas. Ficar numa pousada, beira-mar, descansar um pouquinho. Mas, claro, não deixei vocês. Estamos nós aqui no nosso grupo de estudos sobre apego na prática clínica. E tá aqui os bombásticos. A Lisandra, feliz aniversário, Amélia, Kessia, feliz aniversário, maravilhosa, Bárbara. Muito obrigada, gente. Todo mundo tá desejando aí feliz aniversário pra mim hoje. Obrigada pelas felicitações. As pessoas que mandaram mensagem no WhatsApp, as pessoas que mandaram mensagem no inbox, as pessoas que mandaram mensagem aberta também no comentário, tá? E vamos entrando aqui no nosso capítulo 9 do grupo de estudos sobre apego. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o nosso material. Então, hoje nós estamos aí indo para o capítulo 9 do nosso grupo de estudos de apego na prática clínica. A Kessia colocou só você mesmo, viu? Nos dá aula hoje, no dia do aniversário, né? Bora lá! E o capítulo de hoje, gente, é muito interessante porque ele vai falar sobre como restaurar o apego seguro. Como a gente pode contribuir terapeuticamente, o que é que as pesquisas, as evidências trazem para que a gente transforme apego inseguro em apego seguro. E a gente vai ver um pouquinho de por que é tão importante fazer isso. E quem está estudando comigo já sabe que é importante desenvolver ambiente seguro na infância e nos relacionamentos amorosos. Apego, gente, é uma necessidade, é um funcionamento neurobiológico em seres humanos, em mamíferos de uma forma geral, que vai do berço ao túmulo. Então, independente da idade, independente do tipo de relacionamento, se é um relacionamento entre pais e filhos, se é um relacionamento familiar, se é um relacionamento conjugal, é importante construir ambiente seguro, apego seguro. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui.
E esse capítulo traz um pouquinho de experiências, inclusive, de orfanatos. Como que eles estudam e avaliam as transformações e o funcionamento de apego em crianças que foram adotadas. Como que essas crianças passaram por situações de risco, como esses fatores de risco influenciaram os estilos de apego e o comportamento dessas crianças e como que as famílias podem contribuir para mudar esses estilos de apego e esses comportamentos dentro dessas famílias e com essas crianças. Então é um capítulo maravilhoso, muito rico, que vai nos ajudar a entender muitas estratégias importantes. A Cris Corrêa colocou aqui, eu tô ansiosa pelo início da pós-graduação. Pois é, 21 de junho tá chegando, viu, gente? 21 de junho inicia oficialmente a nossa pós-graduação para terapia de casais, famílias e relacionamentos. Então, você que quer ser um expert, um especialista em relacionamentos, nós temos tanto a pós-graduação, como nós abrimos a opção agora de formação. Então, quem não quer ter o título de especialista, quem quer fazer um investimento num custo menor, num tempo mais rápido, vai para a formação. A formação vai te preparar para a prática clínica com segurança, vai trazer a experiência, vai desde as primeiras sessões até a alta, com as diversas intervenções, com TCC, com apego na prática clínica, com terapia do esquema, e você vai receber o certificado como profissional com formação, tá? Para atendimento de relacionamentos pelo Serve Educacional. Mas se você quer receber o título de especialista, quer ter supervisão clínica, quer ter um aprofundamento, então você vai para pós-graduação para se tornar um especialista em relacionamentos com diploma validado pelo MEC. Então nós temos as duas opções, gente, e estamos com promoções com bônus exclusivos para as duas opções, tá bom? Então, estamos na contagem regressiva, tá, Cris? Que falou que tá aqui ansiosa para começar dia 21 de junho. Inicia a nossa programação oficial, tanto da pós-graduação como da formação para relacionamentos. Então, bora lá. A primeira coisa, gente, que esse capítulo traz aqui pra gente é que o desenvolvimento inicial infantil depende em grande parte da saúde e do bem-estar emocional dos pais e dos cuidadores. Então entenda que o cérebro da criança, o comportamento da criança, a forma como a criança se relaciona, vai ser muitíssimo afetado pela forma como os cuidadores se relacionam com essa criança. Esse relacionamento de cuidado é a principal influência do ambiente que afeta cada aspecto da aprendizagem, do desenvolvimento da mente, do cérebro, das emoções e dos relacionamentos da criança. Então, entenda a profundidade disso, gente. O desenvolvimento cognitivo da criança vai ser afetado. Crianças que são amadas e que têm base de apego seguro, elas têm um desenvolvimento cognitivo melhor, elas têm um desenvolvimento acadêmico melhor, o cérebro cresce e funciona de uma forma diferente. Então, entendo a importância de desenvolver apego seguro, desde a infância à fase adulta, tá, gente? Lembrando que isso funciona do berço ao túmulo. Então, crianças de lares com abusos, violência, uso de drogas, negligência, pais com problemas psicológicos graves vão ter muitos prejuízos. Muitas delas vão ter realmente um estilo de apego desorganizado, vão ter tendência a um comportamento antissocial, no sentido de desrespeitar regras, desrespeitar pessoas, de afrontar, de ter dificuldade nos relacionamentos, tá? E ao mesmo tempo, as pesquisas mostram que crianças que vieram desses lares com estresse precoce na infância, mas foram adotadas por famílias que eram afetuosas, estáveis, presentes, essas crianças conseguiam ter um ajuste e uma melhora na sua conduta. Então, muitas dessas crianças melhoravam drasticamente quando incluídas em famílias adotivas, que eram amorosas e que eram estáveis. Então, duas características muito importantes aqui que o capítulo já traz. A primeira é a sensibilidade, a segunda é a estabilidade. Então, quem tá anotando, anota isso aí, gravem isso. Sensibilidade e estabilidade são dois fatores importantíssimos para a construção de apego seguro
e para reconfiguração de apego nas crianças, tá? Então, vamos aqui para os próximos slides. E aí a gente vai ver o seguinte: o apego seguro, gente, ele contribui para proporcionar um porto seguro. Então, essas crianças, quando elas percebem essa estabilidade na família, quando elas percebem esses pais afetuosos, sensíveis, disponíveis, estáveis, elas conseguem olhar para esses pais como um lugar de refúgio. Elas conseguem correr para esses pais em momentos de necessidade, em momentos de crise. Então, a criança às vezes é atacada na escola, a criança passa por uma situação de abuso. Se ela tem apego seguro dentro de casa, é muito mais fácil para essa criança buscar a ajuda desses pais, se comunicar com esses pais. Por quê? Porque esses pais, esse lar é o porto seguro dessa criança. Então, o apego seguro contribui para que a criança tenha essa abertura, para que a criança consiga olhar para esses pais e ver neles um refúgio, um porto seguro em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, em tempos desafiadores. O apego seguro afeta diretamente a estrutura, a função e o crescimento do cérebro. Preste atenção nisso, gente. Apego seguro afeta diretamente a estrutura, a função e o crescimento do cérebro. E isso diz respeito a uma frase que eu achei maravilhosa, que eu vou falar aqui pra vocês, e eu botei até em negrito aqui nos slides, lembrando que eu vou compartilhar os slides com vocês que estão aí no grupo de estudos no WhatsApp. Então, todo mundo que tá no grupo de estudos do WhatsApp vai receber, como sempre recebe, os slides, né, com os tópicos aqui das aulas destrinchado, que fica muito mais fácil para estudar. E a Nilda colocou aqui: que bom que eu consegui chegar por aqui e pegar essa aula maravilhosa com a Amélia. Obrigada, Nilda, coisa boa ter você aqui. Olha a frase que esse capítulo trouxe: conexões humanas criam conexões neurais. Gente, olha aí a frase para post do Instagram. Conexões humanas criam conexões neurais. Fantástico isso. Apego seguro literalmente constrói o nosso cérebro, afeta o funcionamento, o desenvolvimento físico do nosso cérebro. Conexões humanas criam conexões neurais. O apego seguro permite que a criança explore o ambiente com um nível de ansiedade tolerável. Então, a criança diante de um ambiente novo, vocês já perceberam que ela fica se escondendo? Ela primeiro analisa aquele ambiente, ela investiga quem são as pessoas que estão aqui, ela vai olhando os detalhes meio agarrado na perna da mãe ainda. Por quê? É um ambiente inseguro, é um ambiente desconhecido. Então, existe um nível de ansiedade diante dessa exploração. Mas quando a criança sabe que os pais, os cuidadores estão ali e ela tem um apego seguro, essa exploração se torna possível com menos ansiedade, com níveis toleráveis de ansiedade. Essa criança consegue explorar melhor esse ambiente. E a gente vai ver, por exemplo, que crianças que têm apego inseguro, elas vão ter muita dificuldade de explorar ambiente em muitas situações. Elas vão ficar retraídas, elas não vão ter um bom desenvolvimento cognitivo, elas não vão ter um bom desempenho acadêmico, elas não vão participar das brincadeiras com liberdade, com uma exploração plena, elas vão ficar retraídas. Então, tem um vídeo muito interessante que eu vou tentar compartilhar com os meus alunos aí, com os profissionais que estão no grupo do WhatsApp, tá? No grupo de estudos do WhatsApp. E esse vídeo mostra exatamente uma pesquisa experimental que foi realizada com bebês que passaram por maus tratos e por desconexão, por abandono com os pais e cuidadores. E é interessante porque esses bebês, quando eles começam a brincar ali, eles acabam tendo muita dificuldade de fazer os jogos. Eles acabam tendo muita dificuldade de elaborar, de continuar com as atividades que foram propostas. Então, a gente vai ver o que, gente? Os bebês que foram abandonados, crianças que foram abandonadas e que têm apego inseguro, que não se sentiram amadas, que se sentiram rejeitadas, que vieram de lares disfuncionais, quando os cientistas entregam os brinquedos para eles,
eles têm medo de mexer nos brinquedos, eles não interagem, eles não conseguem criar, eles não conseguem explorar. Então, eles ficam ansiosos com qualquer tipo de comportamento humano. Eles aparentam estar em constante estado de alerta, de que alguma coisa ruim pode acontecer, e eles não conseguem ter um bom desempenho, ok? Quando a gente pega essa mesma experiência, esses mesmos jogos, esses mesmos brinquedos e entrega para bebês que vieram de lares com conexão segura, com afeto, com cuidado, né? Onde os pais estavam ali conectados, esses bebês exploram os brinquedos, esses bebês inventam maneiras diferentes, esses bebês conseguem focar na atividade e ter um desempenho melhor diante daquela brincadeira. Então, entenda que o estilo de apego que foi construído nessa criança vai repercutir diretamente nos resultados e na produtividade dessa criança, no desempenho acadêmico e literalmente na construção cerebral dessa criança, fisicamente falando. Então, não esqueçam da frase que eu acabei de trazer aqui do livro. Conexões humanas geram conexões neurais. Isso é literal. O cérebro da criança é altamente influenciado. O desempenho da criança é altamente influenciado por questões de apego. E aí a minha pergunta aqui para vocês que já estão me acompanhando, para vocês que já estão aí há 9 capítulos, né, no nosso grupo de estudos, junto comigo aqui, explorando o apego na prática clínica. A pergunta que eu deixo para vocês: apego seguro e apego inseguro afeta só o cérebro de crianças? Me respondam aqui que eu quero ver a resposta de vocês. Apego seguro e apego inseguro afeta somente cérebro de crianças? Bora, que eu quero ver a resposta de vocês. Então, a gente já estudou 9 capítulos, a gente já entendeu princípios de apego. Vocês estão entendendo como as questões de apego afetam relacionamentos, né? E a gente tem a frase clássica de John Bowlby que fala que apego é do berço ao túmulo. Então a gente vai entender que esse funcionamento de apego, inclusive, vai para os nossos relacionamentos amorosos, vai sim repercutir na nossa autoestima no adulto, vai sim repercutir no nosso desempenho no adulto, vai interferir na forma como a gente se relaciona, vai interferir na nossa confiança. Então, por que é tão importante estudar apego, gente? Eu sempre bato na tecla de que se você quer ser um profissional que atende demanda de relacionamento, que é a principal demanda do público adulto, entenda que relacionamento é uma demanda humana. Crianças têm relacionamento, adolescentes têm relacionamento, adultos têm relacionamento, solteiros têm relacionamento, casados têm relacionamento, idosos têm relacionamento. Seres humanos vivem socialmente. São seres sociais que têm relacionamentos e têm desafios nos relacionamentos. A partir do momento que eu contribuo para desenvolver apego seguro naquela pessoa, naquele indivíduo, é óbvio que isso vai repercutir nos resultados dessa pessoa. Isso vai repercutir cognitivamente, isso vai repercutir na regulação emocional, isso vai repercutir no relacionamento dessa pessoa. Gente, apego funciona do berço ao túmulo. E já tem aqui, né, a resposta que essa colocou, inclusive aqui é uma resposta interessante, que é: não, o apego afeta todos nós, nas relações amorosas, dentre outras. Exatamente isso. Então, não é só o cérebro da criança que é afetado. O cérebro do adulto é afetado por apego seguro ou por apego inseguro. Então, entenda que existem mudanças reais no cérebro. O nosso organismo foi programado para ter uma resposta inata, para ter uma resposta imediata a apego, ok? Então, entenda que, independente da idade, seres humanos vão reagir a apego. E os conflitos, os dilemas que a gente encontra nos relacionamentos, gente: desmotivação para trabalhar, baixa autoestima, baixa confiança em si mesma, aquilo que parece ser
uma dependência não suprida, né? Eu busco no meu parceiro, mas o meu parceiro não me supre, e isso vira um ciclo negativo, e a gente vai estudar isso com muito mais profundidade na nossa pós em relacionamentos, na nossa formação em relacionamentos, porque esse funcionamento de apego não é só para a infância, é também para o amor. É pra vida. Então, se você quer entender de ser humano, se você quer entender de relacionamento, se você quer entender de família, você precisa estudar apego. Apego precisa ser uma base sólida na sua atuação profissional. E esse é um dos motivos porque nós estamos aqui estudando juntos sobre apego na prática clínica, tá bom? Tô aqui no meu aniversário com vocês, dentro do hotel, ó, compartilhando essa aula bombástica, que eu sei que tem conteúdos muito preciosos para que você coloque na sua prática clínica, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui o próximo slide com vocês. Então, gente, existem uma série de fatores positivos, né, que o apego seguro contribui. Então, a gente vai ver, por exemplo, que a criança com apego seguro, ela vai ter muito mais confiança, ela vai conseguir desenvolver intimidade, ela vai conseguir desenvolver reciprocidade, ela vai ter uma autorregulação fisiológica e emocional muito melhor, ela vai ter um senso positivo do self, quem eu sou, a minha identidade. Quando a criança é amada, quando a criança é aceita, ela consegue se enxergar de forma muito mais positiva, com uma autoestima melhor, né? Favorece a internalização de moralidade e valores sociais, incluindo compaixão, empatia e desenvolvimento de consciência. Fortalece a resiliência, fator protetivo em situações de estresse. Então, entenda que o apego seguro, gente, é importantíssimo. E cada uma dessas respostas aqui, vocês já entenderam, não acontece só na infância, acontece para o adulto também, acontece para os relacionamentos também. Isso é muito importante. A Jennifer colocou aqui, obrigada por sua disponibilidade em pleno aniversário, Amélia, colocou um coraçãozinho hoje. Obrigada, Jennifer. É importante, né? Eu acho que compartilhar é um princípio pra gente, a gente ama fazer isso. Bora lá, seguimos aqui. E aí, gente, eles fizeram um resumo aqui, né, do apego seguro na infância, que gera autoestima alta, independência e autonomia, confiança e sucesso acadêmico, intimidade e afeição, resiliência e autocontrole, relacionamentos duradouros, moralidade e habilidades pró-sociais. Então, entenda, gente. Bora lá. Primeira coisa aqui que eu quero lembrar a vocês. Eu vou voltar várias vezes nesses slides pra gente aqui esclarecer isso, deixar isso bem fixo. Apego seguro. Depender efetivamente de alguém que traz segurança pra gente. Desenvolver dependência emocional efetiva de alguém que me corresponde dentro do relacionamento familiar ou dentro do relacionamento amoroso. Aumenta a autoestima. Gente, gravem isso no coraçãozinho de vocês. Quanto mais eu tenho um apego seguro àquela pessoa, quanto mais eu consigo depender emocionalmente de forma efetiva daquela pessoa, mais autoestima eu vou ter e mais independente eu vou ser. Mais autonomia eu vou ter, tá, gente? E o contrário, se eu não consigo me jogar emocionalmente naquela pessoa, se eu não consigo ter apego seguro naquela pessoa, isso pode ser a minha mãe, o meu pai, isso pode ser o meu cônjuge, tá? Vou aqui trazer o exemplo, né, para vocês saírem daqui com essa certeza, mais uma vez. Então, se eu tenho uma esposa, Joana, ela tá casada com o Felipe, e a Joana, ela consegue depender emocionalmente do Felipe de forma efetiva. O que é isso? Ela olha para o Felipe e ela vê uma base segura. O Felipe é afetuoso, o Felipe responde, o Felipe corresponde, o Felipe está disponível. A gente vai ver que existe uma porcentagem, né? Porque não existe relacionamento 100% perfeito. Nenhum marido, nenhum relacionamento, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum cuidador vai estar disponível e vai entender 100% de ninguém. Isso não existe, né? Isso é utopia.
Então, existe uma porcentagem aí que a ciência pesquisou para chegar nesse número saudável, né? Mas se eu tenho essa disponibilidade dentro do meu relacionamento, a consequência disso é que a minha autoestima vai mudar. A Joana vai ter uma autoestima melhor, porque ela depende emocionalmente do marido dela, o Felipe. Tá, gente? Isso é o que as pesquisas nos mostram. Se a Joana, que é a esposa, depende emocionalmente de forma efetiva do Felipe, a autoestima dela aumenta. A autonomia dela aumenta. Quanto mais a mulher tem base de apego seguro dentro do relacionamento, mais independência ela tem, mais autonomia ela tem. A mesma coisa acontece com a criança. Se a criança consegue depender efetivamente dos pais, se na hora que ela busca socorro, ela encontra a resposta dos pais, se ela encontra estabilidade, sensibilidade, disponibilidade dos pais, essa criança consegue desenvolver autonomia, essa criança consegue ser independente, essa criança vai ter uma autoestima melhor. E o contrário é verdade. Então, se essa criança ou essa esposa e esse marido não consegue depender efetivamente dentro do relacionamento, essa pessoa vai começar a perguntar: será que eu sou bom o suficiente? Será que é o meu corpo que não tá bem? Eu acho que eu não sou bonita. Eu acho que eu não sou inteligente. Eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Então, quando nós não somos aceitos pelas nossas figuras de apego, quando nós não somos amados pelas nossas figuras de apego, tá, gente? É assim que se constrói estilo de apego. E isso não começa no relacionamento amoroso, não. Isso começa na infância. Isso começa na história que você teve com seus pais e com seus cuidadores. A forma como você foi amado, suprido, a forma como você se sentiu visto, aceito, construiu o teu estilo de apego. Construiu a tua autoestima, a forma como você se enxerga, a forma como você se sente ou não capaz. Entenda que pessoas que não se sentem capazes, pessoas que têm uma baixa autoestima, muitas vezes tiveram experiências com os cuidadores e com os pais de não aceitação, tiveram experiências de desconexão, tiveram experiências de invalidação, ou os cuidadores eram figuras instáveis que não respondiam às necessidades daquela criança. Então entenda que não sou eu que construo a minha autoestima sozinha. Isso é ótimo. Quando a gente estuda apego com profundidade, a gente entende isso, né? A mulher não constrói a autoestima sozinha. A autoestima, ela é construída a partir das minhas figuras de apego. Agora, bora lá. A mulher precisa ter só uma figura de apego no relacionamento? Não. A gente pode ter várias figuras de apego. Por quê? Porque pessoas têm limites. Nem sempre eu vou conseguir receber aquilo que eu preciso daquela pessoa específica. Então eu posso, por exemplo, ter figura de apego, meu marido, figura de apego, meu pai, figura de apego, minha mãe, figura de apego, minha irmã, figura de apego, uma tia, figura de apego, um líder religioso. Ter várias figuras de apego para que eu me supra e para que eu consiga ter essa segurança, essa autoestima desenvolvida, tá? Então a gente precisa realmente prestar atenção nesses detalhes e ver o quanto que isso é realidade para nossa clínica. Um segundo dado muito importante, né, gente? A confiança e sucesso acadêmico. Então, quantas vezes você que está aqui não se sente capaz? Você não se sente inteligente o suficiente. Você sente que você não consegue os resultados, que você não é boa o suficiente. E entenda que muita dessa insegurança tem a ver com as experiências relacionais que você teve. Tem a ver com a forma como você foi amada ou não na sua infância. E também tem a ver com a forma, com o ambiente de apego do seu relacionamento amoroso. Porque sim, as pesquisas já mostram que mulheres que têm ambiente seguro no relacionamento têm uma autoconfiança mais elevada e conseguem ter resultados profissionais, inclusive melhores. Vocês sabiam disso? Então, entenda que ser humano é fruto do meio. Nós somos seres sociais. E os nossos vínculos de apego têm um poder extraordinário na construção física do nosso cérebro, na regulação e desregulação emocional, na nossa produtividade, no nosso desempenho acadêmico.
tudo isso é afetado pelas nossas experiências e relações de apego. Vejam a importância desse assunto, o quanto que a gente precisa aprender a fortalecer apego nos relacionamentos de uma forma geral, desde a infância, passando por pais, curadores, crianças, adolescência, relacionamentos amorosos, enfim, relacionamentos sociais de uma forma geral. A gente precisa ser especialista no tema apego. Isso é base para quem quer atender relacionamento, tem que entender com profundidade de apego. E a Kessia fez um comentário aqui bem legal. A autoestima construída desde a infância, exatamente, podendo ser fortalecida ou enfraquecida na fase da adolescência e na fase adulta. Exatamente isso. Então, entenda que o conceito de self, quem eu sou, quem é a Amélia? Quem é a Amélia? A Amélia é uma pessoa boa ou é uma pessoa ruim? A Amélia é uma pessoa defeituosa ou ela é uma pessoa capaz? A Amélia é burra ou é inteligente? A Amélia é uma pessoa de sucesso ou é um fracasso? Essa construção, essa cosmovisão que eu tenho sobre mim mesmo, meu senso de self, é diretamente influenciado pela forma como os meus pais me trataram. Pela forma como os meus pais me aceitaram ou não. E eu vou levar isso para as minhas relações sociais. Então, entenda, gente, que o estilo de apego, ele é algo que normalmente é durável. Ele persiste no decorrer dos anos. Então, a criança vai da infância até a fase adulta carregando aquele estilo de apego. Isso não significa dizer que ele não possa ser modificado. O estilo de apego pode ser modificado. O que as pesquisas trazem pra gente que pode ser modificado? Então, existem 3 grandes vertentes, né? Primeiro, nós estamos aqui para quê? Treinar terapeutas. Então, a terapia pode ser uma fonte de transformação do estilo de apego. E essa aula de hoje, inclusive, vai trazer algumas respostas interessantes de intervenção para que a gente contribua com essa mudança. Então, a terapia pode ser a primeira forma de mudança de estilo de apego. Em segundo lugar, relacionamentos seguros. Então, se você tem a oportunidade de se relacionar com uma pessoa que tem um estilo de apego seguro, essa vai ser uma pessoa que é aquilo que terapia do esquema chama de adulto saudável. Ela é aquela pessoa que é aberta emocionalmente, é aquela pessoa que é empática, é aquela pessoa que sabe se comunicar, mas que também sabe estabelecer limites, é aquela pessoa que não tem dificuldade de dar carinho, de pedir carinho. Então, se você se relaciona com alguém que tem estilo de apego seguro, o teu estilo de apego pode ser mudado por conta dessa segurança que esse relacionamento proporciona. Olha que interessante. Então, a terapia é um espaço de transformação. Relacionamentos saudáveis com apego seguro são outra fonte de transformação. E uma terceira fonte de transformação que as pesquisas mostram, gente, muito interessante, é o relacionamento espiritual, é o relacionamento com Deus. É a tua experiência pessoal, espiritual, que faz com que tu consiga se sentir aceito. A gente participou de um congresso lá em Juiz de Fora, que é um congresso de ciência e espiritualidade. Juiz de Fora tem um núcleo de pesquisa muito legal sobre ciência e espiritualidade. E a gente pôde escutar ali várias psicólogas, médicos, filósofos, trazendo as evidências científicas de se usar a espiritualidade para diversos resultados na saúde, na psicoterapia, inclusive. E em especial, a Lisa, eu não lembro agora o nome dela, se é Lisa Turner, Lisa Muller, alguma coisa assim o sobrenome dela, tá, gente? É considerada a grande referência internacional na pesquisa de espiritualidade e ciência. Ela é psicóloga dos Estados Unidos, ela dirige um centro de pesquisa na Universidade de Colômbia e ela estava falando exatamente sobre isso, sobre o quanto que, quando eu consigo na minha vida espiritual, imaginar que existe alguém superior, alguém que é muito poderoso, que está disponível para mim, que me ama, que me aceita, que me perdoa, que eu posso contar nos momentos de necessidade. O quanto que isso é reparador, o quanto que isso diminui sintomas de depressão, diminui índice de suicídio, isso diminui sintomas de ansiedade, isso trata diversos sintomas, isso aumenta o meu bem-estar, a minha confiança, a minha autoestima. E aí vem as respostas das pesquisas científicas, são assim,
extraordinárias. É coisa de se espantar do quanto que quando a gente usa a espiritualidade para regenerar algumas áreas feridas da nossa vida, a gente consegue ter resultados muitas vezes superiores a usar a terapia tradicional. Usar a terapia sem nenhum fator espiritual. E quando a gente coloca o fator espiritual do cliente, tá, gente? Sempre o fator espiritual do cliente, não é do terapeuta. Quando a gente coloca o fator espiritual do cliente, a gente consegue otimizar isso, a gente vai ver que a gente pode multiplicar a força da terapia e conseguir resultados muito maiores. E a doutora Lisa estava falando sobre isso, né? Então, entenda que a gente pode sim transformar estilo de apego. E se você atender relacionamento, você precisa ser um especialista em mudar relacionamentos com ambiente inseguro em relacionamentos com ambiente seguro. Você precisa ser um especialista em transformar aquele casal que está com muita insegurança, com muito medo, com muita desconfiança, desconectado, em um casal com confiança, em um casal que se conecta, em um casal que tira a roupa emocional para mostrar nudez para o outro. Você precisa ser um especialista capaz de mostrar essas ferramentas, de dar essas ferramentas, não só para o dia a dia, mas no teu set clínico, na tua terapia de casal, na tua terapia individual com demanda de relacionamento. Você precisa saber como proporcionar isso lá durante a sessão, durante a terapia. E a gente vai ver isso, gente, no passo a passo. A técnica passo a passo. Como que a gente reconstrói apego seguro dentro dos relacionamentos. A gente vai estudar isso com muito mais profundidade na nossa pós-graduação para relacionamentos e na nossa formação para relacionamentos. Então entenda que isso já foi mapeado, isso já foi catalogado e isso já tem base de evidência empírica muito consistente, com pesquisas de alto nível hierárquico científico, meta-análises, ensaios clínicos randomizados em vários países do mundo, com uma quantidade considerável de pessoas em situações diferentes. Então, a gente já tem resultados muito consideráveis, gente. Então, a gente precisa aprender a usar esses instrumentos com os nossos clientes, com os nossos pacientes, tá? E isso é importantíssimo. Então, o apego seguro na infância vai melhorar a autoestima, independência, autonomia, confiança e sucesso acadêmico, intimidade e afeição, relacionamentos duradouros, moralidade e habilidades pró-sociais. E aí, em seguida, ele traz aqui o que é que o ambiente, o que é que o apego inseguro proporciona. Então, o que é a insegurança, a desconexão proporciona? Proporciona agressão e impulsividade, transtornos de conduta, relacionamentos deficientes, autoestima negativa e comportamentos antissociais. Então, bora lá. Bora fazer uma reflexão aqui profunda. Eu não sei se vocês já escutaram algum documentário que vai numa cadeia, numa prisão, e entrevista ali os condenados, os matadores, homicidas, os estupradores, os maníacos. E normalmente quando a gente vai e começa a assistir esse tipo de documentário, que a gente tá falando ali de pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial em sua maioria, a gente começa a perguntar, olha, como é que era a sua família? Tem uma pesquisa aí que mostra um dado altíssimo. Cerca de 80% desses presidiários que são homicidas, sequestradores, estupradores, em primeiro lugar, não tiveram figura paterna dentro de casa. Não tiveram um pai dentro de casa. Foram abandonados precocemente na infância. Gente, a misturinha, o coquetel bombástico para o transtorno de personalidade antissocial. Óbvio, existe uma base genética de vulnerabilidade, de temperamento, de personalidade, mas com certeza o ambiente, os relacionamentos, as estruturas de apego que essa criança recebeu, fazem toda a diferença para a construção
e a solidificação dessa personalidade antissocial. Então, entenda que quando a gente vai falar de personalidade antissocial dos psicopatas, a gente está falando aí de crianças que passaram por abusos sexuais. A gente está falando de crianças que passaram por negligência. A gente está falando de crianças que passaram por maus tratos. A gente está falando de crianças que passaram por agressões físicas, morais, de todos os tipos. Então, existe um combo de abusos cometidos a essa criança que consolidam esse ambiente familiar como um ambiente altamente inseguro. Essa criança cresceu num lar invalidante, cresceu num lar que não tem afeto, cresceu num lar sem limites, cresceu num lar muito deficitário, e isso contribui de forma veemente para a construção dessa personalidade antissocial. Então, aqui, esse dado desse capítulo traz exatamente isso. O apego seguro, ele contribui para que eu internalize os conceitos de moralidade. A criança que é amada, a criança que é aceita, ela tem uma facilidade maior de obedecer regras sociais. A criança que é amada, a criança que é aceita, ela tem uma facilidade maior de respeitar as outras pessoas, de respeitar regras sociais, de entender o conjunto de funcionamento moral dos seres humanos naquela sociedade. Vai ser uma criança mais empática, vai ser uma criança com mais compaixão, vai ser uma criança que consegue dar e receber. Isso é algo de ambiente seguro, gente. Ambiente inseguro não sabe respeitar. Por quê? Porque não foi respeitado. E aqui entra aquela frasezinha, que é uma frase de popular, mas que aqui a gente está vendo que as evidências empíricas sustentam essa frase, que é o quê? A gente só dá aquilo que a gente recebe. E crianças que não receberam apego seguro, crianças que foram maltratadas, abusadas, negligenciadas, abandonadas, agredidas, tá, gente? Elas terão uma dificuldade de respeitar regras. Elas terão uma dificuldade de permanecer em relacionamentos saudáveis, permanecer em relacionamentos duradouros. Elas vão ser mais desrespeitosas. Óbvio, gente, isso aqui não é regra absoluta. Nada, quando a gente fala de ser humano, é regra absoluta, porque ser humano é da ordem do complexo. Sempre são multifatores que contribuem para a formação de transtornos de personalidade e transtornos mentais de uma forma geral. Nunca é um único fator, sempre são vários fatores que contribuem para aquilo. Mas veja, gente, quantas pessoas, por exemplo, já foram traficantes, homicidas, estupradores até, e tiveram uma experiência espiritual, foram para a igreja e mudaram de comportamento. Eu sei que tem charlatanismo. Eu sei que existem pessoas que podem usar, né, da fé, da boa vontade das outras pessoas para enganar. Mas, gente, eu conheço pessoas de um histórico dificílimo da infância que mudaram da água para o vinho depois de uma experiência espiritual. Que é exatamente o que a doutora Lisa dos Estados Unidos fala sobre isso. Tá, gente? Então, entenda que ainda assim, existe possibilidade na mudança do estilo de apego da pessoa. E isso acontece a partir do amor. Isso acontece a partir da segurança, da estabilidade, da aceitação, né? E aqui eu faço uma crítica rápida às pessoas que falam sobre transtorno de personalidade narcisista, né? Muita gente fala que o narcisista tem que ser crucificado, corra do narcisista, não tem cura, não tem jeito. Gente, o antissocial é um pouco mais complicado, é um pouco mais complexo. Mas o narcisista já tem tanto estudo explicando tanta coisa. É uma pessoa tão ferida na sua imagem, na sua autoestima, na sua identidade, no self, quem eu sou. E a gente precisa ter domínio disso, a gente precisa entender isso com profundidade para ajudar de verdade as pessoas, né, gente? Então, bora lá. Deixa eu adiantar aqui que o nosso tempo passa rápido. Então, a gente já viu aqui, né, que o apego desorganizado na infância vai trazer uma série de consequências. Então, a gente vai ver que o apego repercute, inclusive, na saúde. A gente vai ver um índice maior de adoecimento na saúde mesmo, no corpo,
a depender do nível de apego que as pessoas têm. E o livro traz aqui um tópico bem interessante, que é a sintonia afetiva e a reciprocidade. E vai falar sobre como é importante que os pais sintonizem com os filhos. Que os pais sejam recíprocos, desenvolvam reciprocidade, desenvolvam sintonia. E o interessante daqui, gente, é que na terapia de casal, a gente vai usar essa mesma técnica. Você sabia disso? Existe uma técnica que chama sintonização, onde a gente sintoniza com aquela pessoa que está ali. Então, o que é a sintonia? É um olhar que a gente dá. Então, quando a criança fala com a gente, às vezes só da gente olhar para a criança já percebe no nosso olhar a resposta. A criança percebe na nossa expressão facial a resposta. A criança, ela consegue, a partir dos nossos gestos, da entonação da voz, perceber a nossa resposta e a nossa disponibilidade ou não. Então, a gente vai usar essa mesma estratégia, essa mesma técnica para construir apego seguro na terapia. Quer seja terapia individual, quer seja terapia de casal. Então, existe a sintonização. Vou dar um exemplo aqui. Se eu recebo uma esposa na terapia, e essa esposa está super escalada. O que é uma esposa escalada? É uma esposa que está no calor da crise, do conflito no relacionamento, com altas temperaturas, talvez desregulada emocionalmente, falando alto, chorando, criticando, talvez até atacando com palavras esse companheiro. E aí se eu falar para essa esposa assim: ai, eu entendo que você se sente assim, e eu baixo, e essa esposa tá falando alto, eu não tô em sintonia com essa esposa. Parece que eu tô fazendo o contrário. Parece que aquela emoção que ela tá querendo expressar pra mim, aquela dor que ela tá querendo mostrar pra mim, é como se eu dissesse assim: não precisa disso, olha como eu tô tranquila. E isso pode passar uma mensagem pra tua paciente de que tu não tem empatia, tu não tá entendendo a dor dela. E quando a gente usa sintonização, a gente entra na mesma temperatura do cliente. Então, se a cliente chega gritando e falando numa temperatura emocional alta e chega desregulada, eu não vou me desregular, mas eu vou aumentar o meu tom de voz, eu vou olhar no olho dela, eu vou gesticular com mais ênfase, e eu vou dizer: eu tô vendo daqui a tua raiva e eu percebo quanto isso mexe contigo. Então, eu vou sintonizar com essa cliente. Entenda que sintonização é um dos primeiros passos para a gente construir apego seguro. Isso, inclusive, é uma dica valiosa para quem quer aprender a construir relação terapêutica forte. Então, se você não consegue acolher e demonstrar empatia para os seus pacientes, você não consegue sintonizar com a emoção desses seus pacientes, muito provavelmente a gente não vai construir relação terapêutica forte. E a gente vai falar exatamente disso aqui, né, nessa aula. Então, entenda que os pais precisam construir sintonia afetiva e reciprocidade. Então, precisa existir resposta, né, ida e volta, essa via de mão dupla que vai e que volta e que vai construindo essa dinâmica segura dentro do relacionamento. E olha que interessante o que eu falei aqui. Não é necessário estar em sintonia o tempo todo. Não existe relacionamento com 100% de sintonia. Eu vou até parar aqui um pouquinho. Não existe relacionamento 100% conectado. Não existe relacionamento onde não existe conflito. Não existe relacionamento onde existe sintonia o tempo todo. Gente, isso não existe. Tem momento que o teu marido, que a tua esposa vai estar mais calado, vai estar menos disponível, vai estar chateado. Talvez em alguns momentos você vai buscar a ajuda daquela pessoa naquele momento e ela não tá bem para te ajudar naquele momento, porque ela é um ser humano. Então, quando a gente fala de relacionamentos humanos, não existe 100%, não existe relacionamento perfeito. Tem um artigo super legal que a gente vai estudar juntos, tá, gente? Essa semana toda, a gente vai passar estudando vários artigos, vários dados científicos para relacionamentos. Eu separei um artigo bombástico para vocês que fala exatamente sobre isso. Qual é o conceito científico de relacionamento saudável? Relacionamento saudável tem briga? Tem. Relacionamento saudável tem desconexão?
Tem. E qual é o conceito de relacionamento saudável? Tem um artigo bombástico que eu separei para compartilhar com vocês, tá? Que eu vou trazer ainda essa semana. Fiquem ligados que a gente vai divulgar toda a programação aqui de aulas abertas pra gente mergulhar, assim, é aquele esquenta, sabe? Pra pós-graduação, pra nossa formação em relacionamentos. E é um presente que a gente tá dando aqui, que eu tô dando pra vocês, para que a gente estude junto, se atualize e para que a gente contribua para uma sociedade mais saudável. Relacionamentos saudáveis geram uma sociedade saudável. Então entenda que o seu parceiro não precisa estar 100% disponível, 100% conectado, o tempo todo. Isso é utopia, isso não existe. Isso é princesa da Disney, isso é Hollywood, sabe? Às vezes a gente assistiu muita Disney, a gente tava em Orlando nessa semana e a Zoe recebeu o bottom de princesa na Disney. Meu Deus, porque eu já chamo ela de princesa no dia a dia. Eu dizia, olha, você é uma princesa, olha o bottom de princesa. E ela ficava princesa. E às vezes a gente assiste tanto esses filmes de romance, as princesas, o Felizes para Sempre, que a gente esquece que ser humano é imperfeito. A gente esquece que ser humano tem problema. A gente esquece que ser humano não é linear. Não é o tempo todo daquele jeito. Ser humano tem altos e baixos, né? E mesmo no relacionamento saudável, a gente não vai estar 100% disponível, 100% conectado, 100% com sintonia, tá? E as meninas já estão aqui super empolgadas com os estudos que vão ter, né? Quem quer participar dos estudos, dos artigos científicos que eu separei essa semana, comenta aqui que eu quero ver quem é que vai participar. Quando eu liberar os horários aqui no Instagram, me falem quem é que vai participar do grupo de estudos com artigos científicos sobre relacionamentos saudáveis e outros artigos e dados que eu separei para vocês. Então, olha só, não é necessário estar em sincronia o tempo todo. Sensibilidade empática e sintonia ocorrem em apenas 30% das vezes. E olha aqui o pessoal falando, sim, Amélia, eu quero, coraçãozinho. Quero ver aí, quem é que vai estar durante essa semana estudando com a gente? Os pais e os filhos precisam aprender a lidar com situações nas quais eles não estão na mesma sintonia. As crianças conseguem lidar com as imperfeições dos pais, desde que estejam equilibradas com amor e compreensão suficientes. Então, bora lá. Sintonia em relacionamentos saudáveis acontece em 30% dos casos. Gente, não é nem 50%. 30% dos casos. Então, entenda que se a gente conseguir oferecer 30% de sintonização, olha isso aqui, 30% de sintonização, a gente já consegue construir base segura no relacionamento. Olha que importante esse dado. E segue aqui a lista, né? Eu quero. Vamos nos encontrar essa semana algumas vezes estudando relacionamentos, viu? E todo esse conteúdo vai para nossa plataforma na pós-graduação também, e na formação, para que vocês possam assistir, reassistir, conferir esses dados, tá? Isso vai consolidar o nosso conhecimento em relacionamentos. Então, as crianças conseguem entender que nem sempre os pais estão disponíveis, tá, gente? Desde que exista disponibilidade. Desde que exista sintonia. E essa média e essa métrica nas pesquisas ficou em torno de 30%. Então, a mesma coisa nos relacionamentos, tá, gente? Nem sempre a gente vai estar sintonizado com o nosso parceiro, mas se a gente consegue desenvolver de alguma forma isso em 30%, a gente já consegue fortalecer esse ambiente seguro. Então, as crianças internalizam os valores dos pais e respeitam suas regras e limites quando recebem amor e nutrição. Preste atenção nisso aqui, ó. Você quer que uma criança respeite os seus valores enquanto pai e mãe? Elas precisam ter amor e limite. Crianças precisam de amor e limite. E esse capítulo vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E a gente precisa exatamente entender que quanto mais essa criança está sintonizada, conectada, se tem apego seguro nesse relacionamento, mais facilmente essa criança consegue respeitar regras. Essa pessoa consegue ser um ser humano, um cidadão ajustado socialmente.
É uma pessoa que consegue olhar para as pessoas, respeitar as pessoas, ter empatia, respeitar limites, respeitar regras, conviver socialmente de forma equilibrada. Isso passa pela construção de apego seguro. Então, a gente precisa realmente ter esses dados muito claros, né? Entender que muitas vezes algumas crianças vão ter essa dificuldade porque elas não têm esse apego seguro. O livro segue falando sobre a importância de dar limites e afeto para a construção desse apego seguro. O livro também vai frisar, esse capítulo vai frisar sobre a forma de comunicar, que também pode gerar desconexão ou conexão. A forma como eu me comunico pode expressar vulnerabilidade ou não, pode expressar abertura ou não. Para quem trabalha com relacionamento, gente, você tem que ser um expert em transformar frases que são frases de ataque em frases de conexão. Então, na nossa pós, gente, na nossa formação em relacionamentos, né, uma pós-graduação para terapia de casais, famílias e relacionamentos, ou pode ser a formação tem 3 meses de duração, a pós-graduação tem 6 meses de duração, a pós-graduação você se torna um especialista com diploma validado pelo MEC, a formação você recebe o título pelo servo educacional, tá? Mas sai com a segurança prática. Então entenda que você, quando vai atender relacionamento, você precisa ser um expert em transformar aquelas frases de ataque. Ele é um egoísta, narcisista, ele é uma louca, desequilibrada, fresca, ela é dependente, carente, pra que isso? É um exagero. Todas essas frases de ataque, você vai precisar se tornar um expert em transformar a comunicação do casal. Não é simplesmente para uma comunicação assertiva, é para uma conexão conectada. É para uma conexão que gere vulnerabilidade e construa ambiente seguro. A gente vai ter que ser especialista em fazer isso no atendimento de relacionamentos. Quer seja na terapia individual, com demanda de relacionamento, quer seja na terapia de casal. Você vai ter que aprender. Existem técnicas específicas, maravilhosas, que a gente consegue utilizar, que vão modelar a forma como o nosso cliente se comunica. E essa forma de modelar vai começar a gerar abertura emocional, conexão emocional e segurança no relacionamento. Você tem que se tornar um expert nisso. E isso é algo que a gente vai destrinchar o passo a passo com roleplays, com treinamento das técnicas na nossa especialização, na nossa formação. Então, entenda que isso é plenamente possível, tá? Agora, existem princípios, existem técnicas catalogadas para que a gente consiga construir isso nos nossos atendimentos. E aí, o capítulo traz aqui estratégias terapêuticas para a restauração desse ambiente seguro, desse apego seguro. Então, aqui fala-se sobre entender os tipos de apego, aumentar a sensação de pertencimento, ensinar reciprocidade e habilidades para dar e receber, satisfazer necessidades individuais, aumentar a autopercepção dos pais, ensinar as crianças a lidar com emoções. Entenda que cada uma dessas estratégias podem ser... Aqui é um capítulo específico que vai falar sobre a construção de apego seguro em crianças adotadas, em crianças que passaram por lares difíceis, desenvolveram um estilo de apego inseguro e como que as novas famílias podem construir apego seguro com essas crianças. Olha que importante, que interessante. Mas não esqueçam, apego seguro é do berço ao túmulo. Então, as mesmas estratégias, funcionamento humano é o mesmo do berço ao túmulo, a gente vai conseguir usar em relacionamentos. Então, a gente precisa entender funcionamento de apego. Eu bato nessa tecla, a gente precisa entender funcionamento de apego. E aí, o capítulo traz aqui a terapia corretiva de apego, que é a TCA, terapia corretiva de apego, que é uma forma de terapia que é usada especificamente para transformar o estilo de apego.
de apego inseguro para apego seguro. Olha que maravilha, que riqueza isso aqui. E aí o capítulo traz um resumo com alguns tópicos de como que a gente consegue manejar essa terapia corretiva de apego para aplicar e construir esse apego seguro nos indivíduos e nos relacionamentos. Então, primeiro, a gente precisa dar estrutura e limites. Entenda que apego seguro não é construído só com mão na cabeça. Apego seguro não é construído só com sim o tempo todo. Apego seguro também tem não. Apego seguro também tem limite. Limite é uma necessidade emocional que precisa caminhar junto com afeto. Seres humanos precisam de afeto e de limites. Isso é uma necessidade emocional humana. Então, a terapia corretiva de apego, como um dos principais tópicos, ela vai ter o quê? Limite, estrutura. E entenda que esse capítulo aqui está falando, gente, de crianças que podem ter, inclusive, transtorno de conduta. De crianças que vieram de lares desajustados, disfuncionais, de lares agressivos, de lares com abuso, de lares com negligências, de lares com abandono. E agora estão indo para famílias adotivas. E como que o terapeuta vai fazer para ajudar na modificação do estilo de apego dessa criança? De um apego inseguro para um apego seguro. Qual é uma das primeiras providências? Estrutura e limite. Olha que interessante. Em segundo lugar, a gente precisa desenvolver sintonia. A gente já viu um pouquinho aqui sobre isso. Não se constrói apego seguro sem sintonia. Você precisa sintonizar com o que a pessoa está sentindo. Você precisa sintonizar com os pedidos daquela pessoa. Você precisa mostrar que se importa. Mostrar envolvimento emocional. Sintonização. Isso é uma técnica que a gente vai utilizar, inclusive, na terapia de casal, na terapia de relacionamento. Então, a gente precisa mostrar o que mais? Empatia, afeto positivo, apoio, reciprocidade. Gente, muito disso aqui vai ser a estrutura que a gente vai usar para atender casais e para construir ambiente seguro nos relacionamentos. Então, eu cada vez mais que estudo apego, quanto mais eu estudo apego, mais apaixonada eu fico. Eu não sei vocês, mas cada novo dado, cada novo artigo científico, cada novo capítulo, cada novo livro que eu estudo sobre apego, mais apaixonada eu fico e mais eu consigo entender comportamento humano, mais eu consigo olhar para os meus casais que estão com dificuldades e ajudá-los de forma efetiva, ajudá-los a construir ambiente seguro nos relacionamentos. Então, isso aqui, gente, é ouro para a nossa prática clínica. A gente precisa dominar isso aqui, tá? E o capítulo vai aqui finalizando, gente. Deixa eu só ver aqui se esse é o último. Esse já é o último. Então, a gente vai falar aí, ó, estrutura, limite, sintonia, empatia, afeto positivo, apoio, reciprocidade, amor. E eu repeti sintonia, tá? Então, a gente vai trabalhar com uma estrutura de reparação do estilo de apego. E isso vai ser uma das grandes bases na nossa pós-graduação e na nossa formação em relacionamentos. Você que ainda não está, eu sei que muitos que estão aqui na live, que ainda vão assistir a live, né, que estão no nosso grupo de estudos, já se inscreveram na pós. Eu gosto muito de frisar isso. A nossa pós teve recorde de venda, gente. Na primeira tarde de liberação, a gente já conseguiu um número expressivo de vendas. Grande parte ex-alunos, pessoas que já conhecem o nosso trabalho, pessoas que já fizeram outros cursos e que sabem a seriedade do nosso trabalho, tá? E muitos deles que já estudaram conosco se inscreveram para participar da nossa pós-graduação. E agora, além da opção de pós-graduação, nós temos a opção de formação também para relacionamentos. Então, você que quer perder o medo de atender relacionamento, você que quer ter segurança, que quer saber o que fazer, né? Desde as primeiras sessões, pode ser com família, pode ser com casais, pode ser terapia individual com demanda de relacionamento, pode ser mulher em relacionamento abusivo, em relacionamento tóxico, casais que estão escalados, casais que passaram por traição, pessoas... Gente, as demandas mais diversas. Você vai ter instrumentos,
você vai ter técnica, você vai ter protocolo, você vai ter base sólida para colocar em prática, para olhar para essas pessoas e saber o que fazer com segurança. Tudo isso com psicologia baseada em evidências, porque a nossa pós-graduação, a nossa formação não vão ter uma única abordagem, tá? A gente vai trabalhar com a perspectiva de psicologia baseada em evidências. Então, a gente vai ter aí as principais evidências que são consideradas padrões ouro para as diversas demandas em relacionamentos. E olha, que time é esse, minha gente, dessa pós-graduação, dessa formação? Que time é esse? Então, a gente tá aqui com a Luísa Maciel, do Rio Grande do Sul, que é uma expert em terapia do esquema, também em sexualidade, inclusive no nosso livro, no nosso manual. Tá saindo o nosso manual, viu, gente? Nós estamos já na fase de impressão do nosso manual para terapia de casais, famílias e relacionamentos. Gente, vai ser... Tá maravilhoso. Pense no manual completo. O beabá, desde as primeiras sessões, intervenções, avaliação, conceitualização, apego, terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema, DBT, terapia focada na compaixão, terapia focada nas emoções. Gente, tá assim, casos complexos. Aí entra casais com ciúme, casais com queixa sexual, disfunção erétil, entra caso de traição, entra caso de maternidade, né? A questão dos filhos, como está... Gente, tá muito completo. Esse manual tá... maravilhoso. Tô fazendo aqui uma pré-divulgação, tá, gente? Logo a gente vai soltar isso por aqui oficialmente no Instagram. A Luísa Maciel escreveu um capítulo nesse livro sobre estratégias sexuais desadaptativas. Quando é que a gente usa o sexo de forma que não é saudável? Ela escreveu um capítulo sobre isso em terapia do esquema. Nós temos a querida Cris Schumann, doutora. Conheci Cris lá em Juiz de Fora. Inclusive, Cris, gente, foi uma das pessoas que escreveu aquele capítulo sobre TCC e espiritualidade, junto com Alexandre Moreira e Almeida, tá? Que é o diretor do núcleo de pesquisa lá da Universidade Federal do Juiz de Fora. A Cris é doutora, também trabalha com relacionamentos e ela tem uma base maravilhosa para relacionamento. Vai ser uma das nossas professoras convidadas. Eu, obviamente, estarei com vocês em muitos momentos. Nós teremos a Lilian Escorteganha, que é uma outra expert em técnicas de imagens e terapia do esquema. Tá? Maravilhosa, estará conosco também. Teremos a Renata Moreira, que é uma outra expert, inclusive tem formação pelo Instituto John Gottman nos Estados Unidos, a Renata Moreira. Então, gente, estamos com um time bombástico e, óbvio, aqui não estão todos os professores, né, gente? Aqui estão alguns professores que são mais conhecidos, mas nós temos uma grade maravilhosa de professores para trazer uma formação, uma pós-graduação muito completa, com muita segurança, para que vocês consigam se sentir assim tranquilos de olhar para as demandas complexas de relacionamentos e dizer, eu sei o que fazer, eu sei como atuar nesse caso. Então, não esqueça que a gente está com desconto. Tem um banner com essa arte aqui fixa no Instagram. Tá dando desconto tanto para pós-graduação como tá dando desconto para formação. Gente, R$500 de desconto na formação. R$500 de desconto na formação. Preste atenção nisso. Você que não quer fazer a pós-graduação, a formação tá com R$500 de desconto. Você vai passar 3 meses estudando. Você vai ter toda a base para ter segurança, para olhar para o relacionamento e dizer, eu sei o que fazer. O casal pode chegar, debaixo do fundo do poço, no subsolo do fundo do poço. Você sabe olhar para aquela situação e você sabe manejar com psicologia baseada em evidências, com segurança, sabendo o que fazer. Olha que maravilha. Então, a Nilda colocou aqui, eu já vou pra fila, eu quero. Maravilhosos, bombásticos, excelente. Então, a gente fecha aqui, gente, o nosso 9º capítulo, tá? Provavelmente nós teremos o 10º capítulo ainda essa semana, porque essa semana nós teremos uma programação de lives bombásticas por aqui, com várias aulas maravilhosas. Eu separei alguns artigos científicos que estarão também na formação e na pós-graduação. Vou compartilhar com vocês aqui alguns artigos científicos, tá? Então, essa semana teremos várias aulas especiais por aqui sobre relacionamentos.
E provavelmente nessa semana também teremos já o nosso capítulo 10. Pra gente adiantar conteúdo, né, gente? Viajei por 2 semanas. Foram férias mais que merecidas, necessárias, em família, com a minha princesa, com a Zoe, né? Visitamos 7 estados dos Estados Unidos. A Zoe é americana, né? Então a gente estava de volta com ela na terrinha dela. Fomos a Orlando, fomos para Disney, descansamos bastante. A gente já voltou no sábado. Domingo foi Dia das Mães e aniversário da Zoe. Então, a Zoe faz aniversário no dia 11, fez ontem. E hoje é meu aniversário e eu estou aqui quase fechando, né, essa noite com vocês falando sobre apego na prática clínica. Olha que maravilha. E essa semana a gente vai se encontrar aí algumas vezes para também falar sobre relacionamentos aqui nas redes sociais. Então é isso. Vamos fechando por aqui esse momento, tá? Beijo, fiquem com Deus. Vou compartilhar o link dessa aula com vocês no grupo do WhatsApp. Quem ainda não está participando do grupo do WhatsApp de estudos, clica no link que está aqui no destaque Grupo Estudo. Clica no destaque Grupo Estudo, que vai ter o link do grupo. Você vai entrar e participar. E aí você vai receber slide, você vai receber PDF, você vai receber os materiais. Assim como você vai ter acesso a promoções, descontos, sorteios exclusivos que nós fazemos dentro do grupo de estudos com esses profissionais, tá bom? E lembre, gente, até o dia 17 de maio, a formação está com R$500 de desconto. A formação em relacionamentos está com R$500 de desconto até o dia 17 de maio, tá bom? Feliz aniversário, muita saúde, amor e determinação na vida. Assim, continuar nos ensinando com tanto amor e entrega. A Miriam colocou, você é um presente pra nós. Que lindo, Miriam, obrigada. A Jéssica colocou, parabéns, muitos anos de vida, que Deus te abençoe. Elizabeth, parabéns, gente, obrigada. Vários de vocês trazendo muitas felicitações aqui, agradecendo. E é isso, fiquem com Deus e aguardem, porque essa semana teremos várias aulas bombásticas para turbinar e para acelerar, porque daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa pós-graduação oficialmente e a nossa formação em relacionamentos, tá bom? Amém, Nilda, obrigada. Beijo, fiquem com Deus.